Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rômulo aqui para um vídeo diferente no canal do Além dos Quadrinhos dessa vez. Eu sei que estou trazendo muita resenha aqui para vocês, né, dos quadrinhos que eu estou lendo e estou curtindo principalmente, mas hoje eu queria trazer um vídeo diferente, assim, para diversificar um pouco o conteúdo do canal. Eu queria falar para vocês dos melhores quadrinhos que eu li nesse primeiro semestre de 2025. A nossa lista oficialmente de melhores quadrinhos do ano, ela só sai lá para março do próximo ano, geralmente em março, ali depois do carnaval, né? A gente publicou a lista de melhores de 2024 em março desse ano, as de melhores de 23 em março do ano passado. Então, assim, o que eu li até agora, essas são as melhores HQs aqui que eu li. Tem muita HQ que já saiu aí que eu sei que vai ser muito boa, que talvez entre na lista de melhores do ano, mas eu ainda não consegui ler. A pilha de leitura aqui tá muito grande, inclusive eu tô sentado aqui agora, a pilha de leitura tá aqui do meu lado, no chão. Então algumas coisas podem mudar aí até sair a lista oficial de melhores do ano, mas considerando só o que eu li nesse primeiro semestre e que foi lançado em 2025, não vou citar obras que foram lançadas em outro ano, que é para dar uma ajuda aí para você que está juntando aquele orçamento, que vai chegar aí na feira da USP no final do ano, vai pegar algum quadrinho aí em alguma promoção, lá na Comic Boom, inclusive, que é a patrocinadora desse vídeo aqui, vira e mexe, tem promoção de até 70% de desconto toda segunda-feira, tem cashback quando você faz suas compras lá também, você ganha uma parte do valor de volta para comprar de novo, tem promoção progressiva, uma vez por mês aí vai 35%, 40% de desconto dependendo do seu carrinho, então você que está aí juntando esse seu orçamento suado para decidir o que vai comprar, eu estou tentando aqui te dar um auxílio do que foi as obras que eu li, que eu mais gostei, e aí se você acha que faz o seu tipo, faz o seu estilo, você compra também. Eu acho que são 14 ou 15 obras, eu vou de vez em quando dar uma pescada aqui para saber a lista, e eu não tô com todos os quadrinhos aqui, porque geralmente eu leio, já faço o conteúdo e guardo na estante, porque as minhas estantes são aquelas duplas e eu tenho que colocar alguns quadrinhos atrás, então eu vou deixar aqui uma imagem aparecendo para vocês também, da capa e algumas informações técnicas dos quadrinhos, tá? Algumas delas já saíram vídeo aqui na página de resenha, outras ainda vai ter a resenha também. Os que tiverem o vídeo aqui na página, eu vou deixar o card em cima no momento que eu falar. Então, para dar início, aqui não vai ter ordem, tá, gente? Eu vou falar aqui na ordem que eu anotei aqui, porque eu peguei na minha planilha de leitura aqui, só peguei os quadrinhos que eu tinha dado a maior nota, tá? No final do ano vai ter a ordem de leitura lá, né? Quando eu pegar melhores do ano inteiro, aqui não vai ter a ordem de melhor para pior, não, é só uma ordem aqui aleatória, tá? Mas para começar, eu quero falar para vocês de um vídeo que, se ainda não saiu o review aqui no Além dos Quadrinhos, porque eu já gravei o review dessa obra, vai sair logo depois desse vídeo aqui. Eu queria falar para vocês de Okinawa, um mangá do Suzumu Higa, que saiu pela Conrad esse ano. Lá no Japão saiu em 2 volumes ali de 200 e poucas páginas cada. A Conrad trouxe aqui um volumaço, um ótimo acabamento, colado e costurado, capa dura, volume único, um bitelão de 560 páginas, de um quadrinho que fala de quase experiências pessoais do Suzumu Higa, que vive lá em Okinawa, e Okinawa foi uma das províncias japonesas, né, um conjunto de ilhas, como se fosse um estado formado de um arquipélago, um conjunto de ilhas, e ele mostra nesses 2 volumes, na primeira parte do quadrinho, ele mostra ali os primeiros momentos pós-guerra, né, Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos vencem o Japão, e aí alguns soldados japoneses ainda estão tentando ali, desacreditados que a guerra acabou, a comunicação era muito difícil, não tinha um WhatsApp naquela época pra gente falar pro soldado que o Japão se rendeu, então alguns não acreditam na rendição, outros não querem aceitar a rendição, querem lutar até o fim, e aí a gente vê que o povo de Okinawa come o pão que o diabo amassou nas 2 mãos, né? Tanto dos americanos quanto dos próprios soldados japoneses que não querem se render e ficam piorando a vida ali daquela população local. É um quadrinho que não é maniqueísta ao ponto de dizer que os americanos são os grandes malvados ou os japoneses são os grandes malvados. Ele traz toda a realidade nua e crua para falar deste período aqui pós-guerra. A segunda parte do quadrinho, ela fala sobre os dias mais atuais aqui, mais década de 80, década de 90, quando os Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial, tomou posse do território de Okinawa e dos territórios do norte também, com medo da União Soviética, né? Como a gente viveu ali o período da Guerra Fria, né? Os comunistas contra os capitalistas, e os Estados Unidos queria controlar aquela região do Pacífico, instalou diversas bases em Okinawa, eram territórios imensos, territórios produtivos e férteis da população local, e isso afetou de diversas
maneiras essa população que dependia daquelas terras férteis para produzir alimento, que sofria com os barulhos dos testes de bomba, de teste de tiro, de avião passando toda hora, avião militar, aquela insegurança o tempo todo ali. E aí o Susumu Higa traz toda essa crueldade, né, que a população teve que passar no pós-guerra, mais nos dias atuais, até a devolução definitiva do território de Okinawa para o povo japonês. Então é um quadrinho que é histórico, tá? Ele é uma ficção histórica, ele pega alguns casos reais, como dos pais dele aqui, e traz isso para o quadrinho, né? Então ele dá uma dramatização ali para transformar em história em quadrinho, mas a maioria dos relatos são reais que ele transformou em história em quadrinho, em mangá, né? Então não tem aquele caráter jornalístico dele entrevistando ninguém, é como se os protagonistas são as pessoas de fato que viveram aquela situação e a gente vê o dia a dia dela, como é que tá sofrendo, quais são as consequências ali, quais são os constrangimentos que elas estão passando por conta dessas bases militares. Um quadrinho excepcional, um dos melhores do ano, vale a pena você dar uma conferida se você gosta de quadrinhos com esse tipo de narrativa. Bom, continuando em mangás, eu acho que a Panini acertou demais trazendo aí Billy Bat do Naoki Urasawa. A gente tava com um pouco de hiato de Naoki Urasawa aqui no Brasil, né? A gente teve o Monster Kanzenban, teve aquele Monster que saiu em meio tanco, depois o Monster que saiu na versão tanco normal, depois teve a Kanzenban, aquela capa dura bonitaça, que ainda hoje é um dos projetos gráficos mais bonitos de mangás aqui do Brasil, mas faz tempo que a gente está sofrendo aí com a falta de Naoki Urasawa por aqui. O próprio 28th Century Boys estava esgotado e voltou agora também nessa nova versão. Billy Bat, a gente tem toda essa paranoia de guerra também, né? Que é um quadrinho que passa desde o Japão feudal até os dias atuais. A gente acompanha aqui um quadrinista americano que desenha um quadrinho super famoso lá nos Estados Unidos, que o protagonista é um homem morcego, tá? Mas é um homem morcego mesmo, não é um cara fantasiado de morcego. Ele é um detetive, ele investiga crimes e tudo mais, só que aí ele escuta um dia alguém falando que lembra de ter visto esse personagem no Japão, que alguém no Japão desenhava um quadrinho semelhante. E aí ele, com medo de ter copiado de forma inconsciente esse quadrinho japonês, porque ele é um descendente de japonês, a família dele é japonesa, ele já foi no Japão algumas vezes, ele vai para o Japão investigar aí que quadrinho, que homem morcego é esse que está lá no Japão, e ele se mete no meio de uma teoria da conspiração universal para ver quem vai ter o poder para dominar o planeta Terra, quem vai ser o grande poder que vai reger as nossas leis, as nossas normas, a ordem e a paz mundial, né? Um quadrinho muito louco, assim, é preciso muita atenção. É aquele tipo de quadrinho do Naoki Urasawa, com aquela narrativa que vai andando aos poucos e depois se entrelaça com diversas linhas do tempo. Ele pega muitos personagens secundários também e desenvolve muito bem, uma coisa que o Naoki Urasawa sabe fazer. Ele não foca só no protagonista, ele tem um elenco de montagem, que a gente chama, né? Um ensemble cast. Ele consegue desenvolver tramas paralelas com seus diversos personagens secundários para que elas culminem ali num final, numa grande resposta pra gente. Eu tô lendo agora, terminei o volume 3, tô esperando o volume 4 chegar aí. Eu acho que vão ser 8 ou 10 volumes dessa obra. Eu tô muito empolgado aí para o que ela tá entregando. É um quadrinho para você que gosta do Naoki Urasawa principalmente, mas esses quadrinhos mais investigativos, essas teorias da conspiração, se você leu 28th Century Boys, eu acho que parece muito com a narrativa desse outro mangá do Naoki Urasawa. Vindo agora pro lado ocidental das publicações, eu li Somna, um lançamento da Comic Zone, o primeiro quadrinho da editora independente americana Destillery, que saiu por aqui. Destillery, que é aí uma nova casa de ideias lá dos Estados Unidos, que é formada pelo Han Vi, pelo James Tynion, né, pelo Scott Snyder. Tem diversos desses caras que são muito grandes na indústria, se juntam ali para formar essa nova editora com esse modelo de divisão de royalties, de direitos autorais, né, tentando resgatar um pouco do que a Image fez ali nos anos 90, que eles acreditam que se perdeu um pouco. Eles montam essa nova editora e aqui a gente tem simplesmente a Becky Cloonan e a Tula Lotay falando sobre caça às bruxas, né? Ele volta numa Inglaterra medieval aqui, onde as mulheres ainda eram jogadas na fogueira por bruxaria, e aí qualquer coisa era motivo para bruxaria, né? Para dizer que era bruxaria. Se a mulher tinha desejos sexuais, se a mulher sentia prazer, que é o que a nossa protagonista sofre aqui nesse quadrinho, ela tá possuída pelo demônio, né? Então a gente vai ver uma mulher que é negligenciada pelo marido, o marido passa pouco tempo em casa, ela se sente solitária, ela tem os seus próprios desejos sexuais,
E esse desejo sexual, ele é ilustrado aqui de forma impressionante pela Tula Lotay, né? A Beck Clunan, a gente tem as duas desenham e fazem o roteiro aqui. A Beck Clunan, ela faz o dia a dia mais mundano, né, da nossa protagonista. E aí quando ela vai dormir, que vai ter aqueles sonhos eróticos, aqueles sonhos molhados, a Tula Lotay entra aqui com um onirismo impecável. É um quadrinho que ele encanta tanto visualmente quanto pelo roteiro, por essa crítica ácida que ele faz à nossa repreensão aos desejos das mulheres, que acontecia na Idade Média e acontece até hoje. Acho que é um quadrinho imperdível aí para quem gosta desse terror mais psicológico e dessas críticas sociais mais maquiadas também aí. Indo agora para Pipoca e Nanquim, eu li agora recentemente o Eu Sou Seu Silêncio, do Jordi Lafebre. O Jordi Lafebre é um cara que eu sou fã demais, é o quadrinho dele que eu mais gosto, é o Apesar de Tudo, que saiu aqui no Brasil pela QS Comics, né? A história lá do cara do casal que nunca pôde ficar junto e vai sendo contado de trás para frente. Eu gosto da forma como ele conta histórias, eu gosto da forma como ele desenha também. O traço dele é maravilhoso, tanto que ele fez Verões Felizes, que saiu pela própria Pipoca e Nanquim, né? O Verões Felizes ali, a história daquela família, a história das férias daquelas famílias, daqueles verões daquela família. Ele tá sempre com essas histórias aí mais familiares, né? Esse drama mais pessoal, esse drama mais íntimo aqui. Ele traz uma história de investigação, veja só, em Barcelona, né? O Jordi Lafebre é um espanhol, ele faz todo o enredo se passar aqui em Barcelona. A gente acompanha a nossa protagonista, Eva Rojas, que é uma psiquiatra que se vê no meio de uma trama de assassinato familiar, e aí toda uma questão de herança, né? Uma das pacientes dela é uma herdeira, possível herdeira de uma vinícola muito famosa em Barcelona, e aí ela convida a Eva para ir junto com ela na leitura do testamento ainda em vida da avó dela. Só que durante essa leitura desse testamento ainda em vida, o principal herdeiro, o filho mais velho, o cara que comanda a vinícola, ele morre, e a própria Eva vai ser uma das suspeitas, né? E usando toda a artimanha, todas as ferramentas da psiquiatria que ela tem ao seu dispor, ela vai fazer uma própria investigação paralela à investigação da polícia para provar a sua inocência e encontrar quem é o verdadeiro culpado pelo assassinato. Apesar de todo esse pano de fundo investigativo aqui, a gente tem, na verdade, toda uma investigação sobre a mente humana, como a mente humana é construída, como os nossos traumas nos afetam como pessoa, como as bagagens dos nossos antepassados são passadas pra gente, a gente carrega esses fardos também. Eu Sou o Seu Silêncio é impecável visualmente, no roteiro, e é uma das protagonistas mais bem desenvolvidas que eu vi nos últimos tempos, uma das protagonistas femininas mais bem desenvolvidas que eu vi nos últimos tempos. Gostaria muito que o Jordi Lafebre continuasse a história aí da Eva Rojas e colocasse ela, quem sabe, aí numa nova trama de assassinato, num volume 2. Esse volume muito bem fechado, mas com uma protagonista dessa em mãos, não é de se admirar, não é de se surpreender se o Jordi resolvesse trazer mais obras aí sobre essa encantadora protagonista. Falando agora de quadrinho nacional, esse sim já tem vídeo na página, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem a resenha mais aprofundada sobre esse quadrinho. É Ouroboros, do Lucas e Johannatan. Esse sim eu não tenho dúvida que vai figurar na lista de melhor do ano do Além dos Quadrinhos, vai figurar no Jabuti, vai figurar no HQ Mix também, vai figurar no Ângelo D'Agostini. Toda a premiação que esse quadrinho concorrer, ele vai ser aí um dos favoritos a ganhar, porque o Lucas, que já ganhou o Jabuti lá por Como Pedra, né, pela aquela trama familiar pesadíssima da filha, da mãe de uma filha deficiente que tem que fazer todo o tipo de sacrifício para manter a filha viva e bem alimentada. Aqui ele volta de novo com uma trama familiar, falando de um filho que abandonou a mãe, que tem uns problemas pessoais com a mãe. Ele recebe uma ligação no meio da noite falando que um bebê foi abandonado numa caixa de papelão, na caixa de lixo, né? E aí ele vai averiguar a situação. Tudo que acontece ali nesta ocorrência afeta ele de maneira muito profunda. E aí ele resolve ir conversar com a mãe, né, para tirar a satisfação, para entender melhor o que aconteceu com ela, por que distanciou os dois, por que eles estão sem se falar há muito e muito tempo. Ele promete que vai mudar, ele agora quer ser um homem melhor, aquela situação mudou ele jura que mudou ele, né? E aí ele vai lá tentar apontar todos os dedos, atirar todas as pedras contra a mãe, e a gente vai entender os motivos dela aí, de por que ela nunca quis ser mãe, por que a relação deles nunca foi boa. Eu não quero me aprofundar mais nesse quadrinho, eu quero que vocês vejam o vídeo da resenha completa aqui, mas ó, que maravilha, um dos melhores quadrinhos nacionais dos últimos 20 anos, eu não tenho dúvida alguma.
dessa afirmação. Vou voltar a falar de mangá de novo, pode me chamar de otaku safado, mas aqui no Além dos Quadrinhos a gente não tem preconceito, a gente fala de todo tipo de obra, seja mangá, manhwa, manhua, quadrinho europeu, quadrinho americano, de herói, e eu quero falar para vocês de Sala de Aula à Deriva, porque finalmente a gente tem Kazuo Umezu no Brasil, né? Depois de muito tempo, é impossível que a gente tenha publicado 28 obras do Junji Ito no Brasil, né? O cara que fala que o grande mestre dele, a grande inspiração da vida dele foi o Kazuo Umezu. A gente tem a Kaneko Akatsuki, né, lá do Def Disco também, que fala isso. A Kanako Inuki, que saiu Contos Macabros da Kanako Inuki, fala que a grande inspiração da vida dela foi o Kazuo Umezu, e o Kazuo Umezu a gente nunca tinha tido aqui no Brasil. Então a Devi trouxe agora finalmente aí, eu acho que a edição é 2 em 1, se eu não me engano. Tá impecável, muito bem impressa, muito bem editada, uma edição que está com a capa, um padrão visual também muito bonito. Aqui a gente acompanha a história de uma escola que simplesmente sumiu do mapa. Essa escola sumiu do mapa no mundo real. Ela sumiu do mapa num dia de aula, tá? Então tava cheio de alunos, cheio de professores lá dentro, cheio de coordenador, zelador, todo mundo tava lá dentro. E aí a população local vai no local lá, vê a escola sumiu, só tem um espaço branco, um campo lá plano onde antes ficava a escola, e quem está dentro da escola percebe que está numa outra dimensão. Então só tem a escola naquela dimensão ali, tudo ao redor, nada existe, né? E aí começa quase que um Senhor das Moscas aqui. A gente vai ver um monte de criança desesperada, batalhando por comida, batalhando por espaço, batalhando por poder. A gente vai ver como é que é a reação dos professores, né, que deveriam ser os adultos mais maduros aqui nessa situação, também vão se perder aqui na loucura e no medo da morte. É um quadrinho que a gente agora entende porque que o Kazuo Umezu, que publicava lá na década de 60, na década de 70, inclusive você pode achar o traço dele um pouco datado, um pouco mais puxado ali para o traço do Osamu Tezuka, né? Não é um traço mais moderno como o do Junji Ito, por exemplo, mas a narrativa ela é atemporal, ela vai ser assustadora hoje, assim como foi assustadora lá na década de 70. Eu espero que seja um sucesso, que venda muito e que venha mais obras do Kazuo Umezu aí, principalmente Orochi. Tô bem ansioso para que a Devi complete essa coleção logo e anuncie a próxima. Como eu falei que não tinha preconceito aqui no Além dos Quadrinhos, falo até de hominho. Tartarugas Ninja, aquela edição absoluta, coleção da IDW, saindo pela Pipoca e Nanquim, é maravilhoso, é divertidíssimo. Eu confesso pra vocês que, lendo os crossovers lá do Power Ranger, Tartaruga Ninja, eu tava achando chato, eu não gostei nem um pouco, achei muito apressado, era só um bolo de informações jogadas, e eu não entendia nada do que estava acontecendo ali, né? É uma loucura. Eu falei, porra, se a nova fase da Tartaruga Ninja for desse jeito aqui, não vai dar pra mim. Então já comecei a ler com o pé muito atrás, mas eu tive uma grata surpresa. Tem toda uma reinvenção aqui do cânone das Tartarugas Ninja, né? A gente vê desde a origenzinha delas aqui, delas lá no laboratório, então tem toda ali uma reedição, um reboot desse surgimento delas, né? Tá todo um novo significado aqui. A gente vê esse primeiro volumão, ele traz um arco já fechadinho, então se você quer começar a ler, tá com medo de que seja ruim assim como eu tava com medo, fica tranquilo que esse arco aqui é fechadinho. A gente tem a origem delas, tem toda aquela busca inicial ali do laboratório tentando recuperar elas para fazer os experimentos, tem o sequestro do Mestre Splinter aqui também e tem o retorno dele no final do quadrinho. Então esse primeiro arco tá fechadinho, acho que são 8 ou 12 edições, tem alguns spin-offs aqui focados também nos personagens, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, aí tem Donatello, Michelangelo, Rafael, Leonardo, Splinter, né? Tem uma ediçãozinha para cada. Também é muito bom para ambientar você na personalidade de cada um, nas diferentes atitudes que eles estão, para se entender melhor porque cada um é daquele jeito, o que é que eles estão fazendo quando eles estão sozinhos. Curti demais. Aí sim, agora eu estou empolgado para ler Tartaruga Ninja, porque antes eu tinha lido só a coleção clássica que está aqui em cima, né? E eu acho que foi um recomeço à altura do legado do Peter Laird e do Kevin Eastman. Bom, Roca-Rei, eu já falei aqui, né? Eu só quero reiterar para você, se você ainda não leu Roca-Rei, eu sei que o preço está um pouco salgado, eu já falei isso no meu vídeo, inclusive, tá aqui em cima o card para vocês conferirem.
cara, é o melhor faroeste que eu li nos últimos anos. Ele tá assim com o Undertaker, né? Eu acho que os dois são... E com Bouncer, tá? Eu acho que são as nossas três joias raras aqui do faroeste atual, junto com Tex, né? O próprio Blueberry, que estavam ali na década de 70, década de 80, no super auge aqui. O Bouncer, o Roca Rey e o Undertaker são as nossas novas joias raras aí do faroeste. E a gente acompanha aqui um quadrinho que é um faroeste que ele se veste de faroeste, mas que na verdade é uma trama sobre identidade, sobre pertencimento. A gente acompanha um garoto indígena que foi criado por uma família branca, por um padre, né? Foi educado na religião dos brancos e ele, em determinado dia, é sequestrado por um bando de 3 índios que está buscando uma vingança. A gente vai entender o que é essa vingança e o que é que eles querem fazer. Vão levar o menino porque eles não admitem que tenha uma pessoa do povo deles que tenha sido criada no costume dos brancos e fala assim, ó, agora você vai aprender a ser um Lakota, você vai aprender a ser um indígena como nós e vai conviver aqui com a gente vai te levar junto. E aí a gente vai vendo todo esse desenvolvimento lindo do personagem, ele que no começo reluta, se acha uma pessoa branca, né, se sente pertencido ao povo branco e depois vai descobrindo que não era tão pertencente assim, que na verdade ele tem mais características que se assemelham ao povo Lakota. Um quadrinho emocionante, de tirar o fôlego, o traço ele é brilhante. Eu falo muito da luz e sombra desse quadrinho, do uso das cores também. Ele passa por todo tipo de cenário, é neve, é canyon, é deserto, é floresta, é maravilhoso. Então, só para você ter um gostinho a mais, vê a minha review, né, desse quadrinho aqui, para você entender um pouco melhor do que fala a narrativa, mas fique ciente aí que ele é um dos melhores quadrinhos do primeiro semestre. Não poderia deixar de falar aqui de Garota Beira-Mar, um quadrinho do Indio Asano, o mais novo quadrinho do Indio Asano a sair no Brasil. Já saiu Boa Noite Pum Pum, já saiu Decadência, já saiu Solanin, já saiu Dead Demos Redemption, sei lá qual é o nome desse quadrinho, eu sempre fico todo travado quando eu vou falar. E agora a gente tem Garota à Beira-Mar, que é o quadrinho mais explícito do Inio Asano aqui, né? Ele fala sobre o descobrimento do sexo pelos adolescentes, né? Que é um tema muito caro e muito complicado de se falar no Japão. É quase como se fosse um tabu. Aqui ele fala sem medo nenhum de quebrar tabus, né? Ele fala sobre um casalzinho jovem ali que... eu não vou nem falar a idade para esse vídeo não cair, tá? Mas essa menina, ela tem uma paixão, ela tem um amor, né? Um garotinho ali da escola que ela tem uma queda, o cara é o popularzão da escola, ele só quer usar ela sexualmente. E aí ela se sente desgraçada, ela se sente quebrada por conta disso e ela vai buscar a vingança dela, na verdade, com outra pessoa que sempre gostou dela, sempre tratou ela muito bem, que sempre foi apaixonado por ela, mas aí agora ela vai usar sexualmente esse menino para tentar se vingar daquele cara que usou ela. É um quadrinho dificílimo de ler, é pesado. Se é pesado para nós, imagina como é pesado pros japoneses, tá? É um quadrinho que não tem muito como eu falar aqui para vocês, que eu vou tomar um strike aqui, vou ser banido para sempre do YouTube, mas saiba que é um quadrinho cheio de cenas explícitas, tá? O Pum Pum tem algumas cenas muito explícitas, mas aqui o Inio Asano usa bem mais e não é de uma maneira apelativa, tá? Todas as cenas aqui que ele usa, eu acho que ajudam a desenvolver a história, o peso emocional das decisões dos personagens, ajudam a construir um final muito mais dolorido para todo mundo. A gente sabe que obras do Inio Asano não tem um final feliz, né? Aqui também a gente não vai ter um final feliz, mas um baita quadrinho aí publicado pela JBC. Bom, e não dá para entrar numa lista de melhores quadrinhos do primeiro semestre sem eu citar 2 quadrinhos que já saíram review aqui no canal. O primeiro deles é o Friday, que saiu pela QS Comics, é do grande Ed Brubaker, né? Só que dessa vez sem a sua dupla de costume, o Sean Phillips. Aqui em Friday ele trabalha com o Marco Martin, o espanhol Marco Martin, e a Muntza Vincent, que, se eu não me engano, estão fazendo o Caçador Marciano, o Absolute Caçador Marciano agora, ou é a Zatanna, agora eu não tô lembrado. Eles estão aí trabalhando nessa nova fase do DC All-In, né, do Universo Absolute também. Aqui, o Brubaker foge um pouco dos temas tradicionais a ele, né, que estão ali mais na zona de conforto, apesar de que ele ainda trabalha com uma trama investigativa, mas aqui os seus 2 protagonistas são 2 estudantes, né, 2 jovens adolescentes ali, que estão transicionando da fase da infância. A gente vê um pouquinho da infância deles, a fase da adolescência ali já chega ao final, estão começando a vida adulta, então o quadrinho tem um pouco aí também dessa questão do Coming of Age, né? Eu ia falar Slice of Life, mas é o Coming of Age.
o adolescente começando a lidar com questões da vida adulta, com algumas preocupações. A preocupação aqui é que esses dois jovens que protagonizam o quadrinho, eles vivem numa cidade do interior, acho que da Inglaterra ou dos Estados Unidos, chamada Kings Hill, uma cidade fictícia, onde nessa cidade tem muitos casos sobrenaturais. Então eles são meio que os garotos detetives mortos, né, que fazem aquela investigação de casos sobrenaturais, aquela coisa que a gente via muito nos anos 80, anos 90 ali de filmes de adolescente protagonizando essas questões investigativas. Eles têm uma agência de detetives adolescentes ali, mirins, que ajudam a polícia a investigar esses fenômenos sobrenaturais. E, ao mesmo tempo, eles têm que lidar com uma questão não resolvida entre eles, que é o relacionamento dos dois, que era uma grande amizade, em algum momento acabou cruzando a linha ali para um romance, um possível romance, né? Tá acontecendo uma grande odisseia Lovecraftiana na cidade, eles vão ter que fazer essa investigação do que está acontecendo na cidade, e ao mesmo tempo que tem que resolver essa questão do relacionamento dos dois. O visual muito bonito, as cores da Muntza Vicente aqui são espetaculares, ela traz, como eu falei, são monstros Lovecraftianos, é uma odisseia Lovecraftiana, né? Então o visual, aquela anatomia do Marco Martin, que é uma anatomia mais solta, uma anatomia não tão engessada, com as cores psicodélicas da Muntza Vicente aqui, elas casam muito bem com esse quadrinho. Gostei muito dessa trama, principalmente porque eu não me senti mais preso lendo aquela trama de crime, não matar ou morrer, Reckless, que a gente está acostumado a ficar lendo o tempo todo do Ed Brubaker. Foi bom ver ele aqui navegando por outros mares. Eu não vou me aprofundar muito no quadrinho porque já tem review no canal e eu vou deixar o card aqui em cima para vocês acompanharem. O outro quadrinho que eu não posso deixar de falar aqui nessa lista, saiu review há pouquíssimo tempo. Eu acho que eu li em maio, eu peguei na feira da Unesp, estava lá, estava em pré-venda na Amazon ainda, mas eu consegui pegar lá na feira da Unesp. É o quadrinho Resta 1, que saiu pela HQeria do americano Jordan Crane. Jordan Crane é um autor que demorou 20 anos para fazer esse quadrinho. Ele soltava capítulos aí a cada 2, 3 anos, soltava uma partezinha do quadrinho. Ele é muito conhecido ali por ter trabalhado na década de 90 em revistas do underground, mas do underground bem underground mesmo, ali em revistas que tinham como a sua inspiração revistas do Robert Crumb. E foi fazer a sua primeira graphic novel, a sua primeira graphic novel de fôlego, né? São quase 300 páginas aqui neste quadrinho, que fala sobre ansiedade, sobre o medo da perda, o luto, um casal que está voltando de uma viagem, né? A gente sabe que aquele fim de viagem é sempre complicado, sempre tem algumas intrigas, qualquer besteira é motivo para uma briga, e um casal principalmente, eles têm essa relação complicada na volta, chegam em casa, eles precisam se separar por um momento, porque a esposa, a noiva ali, precisa ir ao mercado fazer compras, porque eles não têm nada para comer em casa. E aí, enquanto o rapaz fica esperando, lendo um livro, o livro vai deixando ele mais ansioso, vai contando um pouco dessa história de trauma, de perda. A gente vê durante o livro ele acompanhando a história de um casal que perde um bebê, perde um filho, e toda essa paranoia da perda ele vai absorvendo do livro para o mundo real, né? Ele começa a ficar preocupado com a demora da namorada dele, a gente vai sentindo toda essa ansiedade aqui dentro do quadrinho. A construção emocional que o Jordan Crane consegue passar pra gente, ela é muito verossímil, né? É impossível você não ler esse quadrinho e não ficar sentindo também ali durante a leitura o medo de perder um parente, um ente querido. É um visual muito simples, é um quadrinho duotone, que é branco e tons de verde, né? A gente tem um verde mais claro, verde escuro, trabalha com diversas linhas do tempo aqui. A gente tem a linha do tempo tradicional dos dois protagonistas. Enquanto ele vai lendo o livro, a gente vai vendo o que acontece no livro também, e quando a paranoia e a ansiedade chega no seu ápice, a gente começa a ver a vida do protagonista, o rapaz que fica na casa esperando. Ele vai começando a imaginar como seria a vida dele se ele perdesse ali a sua namorada, né? Então tem essas três linhas do tempo, é um quadrinho que requer bastante atenção, que requer bastante emocional também, porque ele causa muitas emoções, muitas angústias na gente, mas que se eu pudesse citar só um quadrinho dessa lista inteira aqui para você ler, eu diria Resta 1, para você ir de mente aberta, porque é um quadrinho que vai te permitir conhecer novos autores, novos tipos de narrativa, vai te permitir conhecer também uma nova editora, apesar de que eu fiz algumas críticas também na resenha mais aprofundada que eu fiz algumas críticas à estratégia da editora, mas aí eu também te convido a ver o vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards em cima. E para finalizar, vamos falar de Texas Kid, uma grata surpresa que eu tive esse ano, um quadrinho publicado aí
pela editora Poptopia, quadrinho de estreia da Poptopia, do Darko Macan e do Igor Corday, né, os dois conhecidos aí do mundo dos quadrinhos de super-heróis. Aqui a gente tem de novo um faroeste, mas é um faroeste existencial, metalinguístico, né? Ele tem esse pano de fundo do faroeste porque o pai do nosso protagonista é um quadrinista, é como se fosse o Berardi ali, né, o próprio Milazzo, que criou um personagem grande no mundo do faroeste editorial, publica pela Bonelli, tá lá comemorando 50 anos no Festival de Lucca. E esse cara nunca deu atenção pro filho dele, né? O filho dele ali sempre se sentiu mal amado, renegado, até virou quadrinista também, mas aí sempre ficou à sombra do pai, porque todo mundo só reconhecia ele como o filho do criador do Texas Kid, né? E a determinado dia o Texas Kid aparece, sai das páginas do quadrinho, aparece, vem pro mundo real e a gente vai ter um embate aí de filhos desse criador, né? Porque o criador tem como verdadeiro filho dele o Texas Kid, né? A pessoa que ele ama, que ele colocou todos os desejos dele, todos os sonhos dele, e o filho dele renegado, tentando buscar um espaço, tentando encontrar o reconhecimento do pai. E aí, por isso que eu digo que é esse drama existencialismo aí travestido de faroeste, tá? Um baita acerto da Poptopia. Não tô aqui puxando saco da editora. O Daniel é um amigo meu pessoal, né? Ele me deu de antemão que ia lançar esse quadrinho aí. Eu fiquei surpreso, eu tava chamando ele de louco. Eu falei, não é possível, Daniel, que tu vai abrir uma editora, vai publicar um título que ninguém conhece. E ele falou, porra, confia, eu já li, é muito bom, tu vai se surpreender. E eu me surpreendi de verdade. Texas Kid é muito bom e merece que você dê uma chance aí e depois passe a acompanhar a editora. Bom, eu sei que esse vídeo ficou extenso demais, eu falo muito, me perdoem, eu queria fazer só breves resenhas dos quadrinhos aqui, teve alguns que eu acabei me prolongando demais, mas estou feliz de ter trazido essas recomendações para vocês aí de alguns dos melhores quadrinhos que eu li em 2025, espero que alguns você coloque aí na sua lista e comece a acompanhar aí, pega naquela xepa, naquela promoção, mas pega, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, fica de olho lá na comicboom.com.br, tá? Ou então na loja física que fica aqui em São Paulo, lá sempre tem promoção, então de vez ou outra algum desses quadrinhos aqui que eu citei vão aparecer lá também, e aí se for a sua primeira compra, usa o cupom ALEM10 que vai te dar 10% de desconto na sua primeira compra, tá? Mas muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você não for inscrito no Além dos Quadrinhos, se inscreve aí, vamos bater 1000 inscritos aí até o final do ano, é a nossa grande meta. Se já se inscreveu, deixa um like, deixa um comentário, fala pra mim aí qual desses você mais gostou e se teve algum que eu esqueci que você curtiu muito aí, talvez eu não tenha lido o que você vai comentar e aí já coloco aqui no topo da minha pilha de leitura. Eu te vejo muito em breve, até a próxima e tchau, tchau!